Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz Tá, tudo. o Guaxa sabe. Espera, o que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo O Guaxaverso mundo sempre conheceu existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Eu tirei 4 e 3. Filha da mãe. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast Rádios Paralelas do Guaxinim e Ema, Lagusta Lagoe, Lagusta Papa, Lagusta Lagoe, Lagusta Nhenhe, Lagusta Lagoe, Lagusta Gogo, Lagusta Lagoe. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é a nossa antiga escolha do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Cruzeiro Estrela Negra, RP Guaxa 179. Eu estou aqui com aquela que eu achei que tivesse idade pra ser minha filha. Até tem, se eu tivesse filhos aos 16. Juju Eli. Olá, Juju. Oi, tudo bom? Uma voz fofíssima que explica a ser tão nova, né? Muito obrigado por aceitar o convite do episódio, por estar aqui, por ser madrinha, né? Estou muito feliz. Nossa, tô muito realizada também. Muito obrigada. A Juju Lili, acho que logo que ela entrou madrinha, pelo menos quando entrou lá no grupo, ela veio ouvir um Guaxaverso ao vivo, que a gente grava aqui no Discord pra quem é padrinho, né? E daí depois acabou, eu fui pro grupo que tem microfone aberto, né? Todo mundo começou a falar, ela começou a falar também. Esta voz maravilhosa, né? E a gente, como podcast, a gente vai atrás dessas vozes. E outras pessoas que conheciam ela de alguma coisa ali, o pessoal falou, a Julie é uma pessoa bacana, a gente deu uma chance. E, poxa, veremos mais de Julie ano que vem. A menos que ela não queira, né? Mas no que depender de mim, teremos mais Eva e Juju Lili no ano que vem. Depender de mim também. Antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que votou no Prêmio MPB. Finalmente acabou a longuíssima segunda fase. Muito obrigado a todo mundo que foi perseverante, que votou, a todo mundo que puxou os votos, que ficou lá lembrando, a todo mundo que votou, né, seja uma vez, seja todos os dias. É incrível, vocês são uma comunidade maravilhosa. O resultado não saiu ainda, saiu o top 5, né? E o resultado final sai em São Paulo dia 9, infelizmente. Ele vai ser transmitido online, convido vocês a estarem acompanhando também, a gritarem caso o Guaxaverso consiga realmente levar a ficção e fantasia. E, assim, repito, vocês foram incríveis, eu devo muito a vocês mesmo. Quero aproveitar para mandar um beijo gigantesco para 2 podcasts que surgiram ali dentro da nossa comunidade. 2 podcasts, assim, eu dizia que eram podcasts irmãos, mas o Jojo lá do Bractal de Porto diz que são filhos, né? Então, beleza, eu me sinto honrado em dizer isso. Esses 2 filhos que surgiram ali e que também se classificaram para essa segunda fase. Tem uma chance boa também de tirar uma boa posição. O buraco atrás do pôster é, mais uma vez, de destruir o que já foi gigante MRG. Então eu tô muito na expectativa. O Buraco Atrás do Pôster é um podcast de videogames, né? Eles fazem uma estrutura muito bacana em que eles têm um episódio mensal de um grande título e vários interlúdios, vários episódios pequenos, onde eles comentam o que estão assistindo, o que estão jogando, onde eles lêem comentário, né? Um negócio mais intimista. E é o que eu já falei aqui no Guaxaverso em outros momentos, que eu já falei lá no grupo e que eu falo aqui novamente. O Buraco Atrás do Pôster não pagam o editor, né? É a própria Agatha que edita ali. É um podcast que não deve nada a qualquer outro do mesmo formato. O próprio grande concorrente do grupo dos game, não é game, né? Cultura pop, se não me engano, é o Jogabilidade. O carro-chefe deles é um podcast de leitura de notícias com uma estrutura bem diferente, né? O que seria o equivalente dele seria os Dashes. E eu falo, o episódio, por exemplo, que teve a Fernanda Cortez, que foi o do Silent Hill 2, tem os inserts do documentário. Assim, é um episódio que não deve nada a ninguém. Assim, do tipo, é o melhor episódio que eu escutei este ano, assim, sem... Não é porque é dos nossos aqui, é um podcast incrível, que fala lá do
do primeiro jogo, do jogo original, né? E todos os outros episódios que eles têm lá de outros jogos também, alguns mais obscuros, alguns mais conhecidos. Eu tô querendo muito jogar um de não sei o que, de espaço lá, que eu tentei ouvir, o Gilles disse, joga primeiro, então esse tá na fila ainda. Mas assim, é um podcast maravilhoso, que merece o reconhecimento que tá tendo agora. E também quero mandar um beijão pro meu amigo Luco, que infelizmente faz um podcast na mesma linha, né, de fantasia, de ficção, e também se classificou agora para a segunda fase, o que só prova que, poxa, ele tá fazendo um trabalho incrível. Eu convido vocês, muita gente pede pro RP Guacha ser semanal. Poxa, tem excelentes opções, como o próprio Buraco Atrás do Pôster, e quem quer alguma coisa mais de ficção e fantasia, o Naus do Arquivo eu recomendo a vocês. Vocês vão se sentir muito em casa, tá? Primeiro porque muitas vozes lá são vozes que vocês têm aqui, né? O Luco, a Agatha, o Jean. Recentemente temos uma lista gigante de vozes que vocês gostam de ouvir aqui, vocês vão ouvir lá também. A criatividade do Luco é incrível, tá? Ele conta histórias muito boas, eu convido vocês a conhecer, porque vale muito a pena. Eu comentei assim, eu queria muito que fossem, sei lá, outras categorias que a gente pudesse subdividir para todo mundo, assim, tá junto, né, nessa briga, né? Mas eu tô muito feliz pelo que ele conseguiu, ele merece demais. Então, assim, muito obrigado a essa comunidade incrível. Parabéns a esses dois filhos, né, não irmãos. Então, eu tô muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Quero convidar vocês também a conhecer a Ótica Saci. Esse episódio, quer dizer, eles estão patrocinando os episódios principais. óticasaci.com.br/rpguacha. Você entra lá, você está ajudando a gente. Tem promoção de óculos de sol, armação, etc. Dá uma conferida lá. Quero convidar vocês a conhecerem o Missangas, que é um podcast que eu tenho lá com a minha incrível amiga Jujuba. É um podcast que já existe há muitos anos. Sempre que eu posso, eu roubo alguém aqui do RP Guacha e levo pra lá. Tem episódio... Essa semana vai ser um episódio com o Caio, se eu não me engano. Teve episódio passado, foi com a Dani. Tem um episódio lá que eu fiz com o Zorzal sobre o processo criativo, que tá muito bacana também. Convido vocês a darem uma conferida lá. E, assim, tem muitos episódios. Tem um tema livre que foi com o Filipe Xavier, que é um dos meus episódios favoritos do Missangas desse ano, né? Então dá uma conferida lá. Acho que fiz todos os meus jabás e queria... Juju Lili, vamos lá. Até madrinha há quanto tempo? Acho que vai fazer 4 meses. 4 meses, olha só. Assim, eu escuto desde 2022. Okay. Só que eu tava com um salário de estagiária, né? Que você era jovem, né? Você tinha mesada, era isso. Sim, tava complicado, né? Tem que pagar a faculdade também, essas coisas, sabe como é? Aí, esse ano, consegui sobrar uma graninha. E aí, assim, a primeira coisa que eu fiz foi assinar um RP Guacha. Gente, assim, queria ter assinado antes, porque a taberna é muito incrível. Tipo, as pessoas são muito fofas, assim, a gente conhece gente que nem imaginava que ia acabar conhecendo. São todos muito maravilhosos, gente, sério. São. Completamente apaixonado. Assim, e você é uma dessas pessoas maravilhosas. Bom, obrigada. Assim, a pessoa que tá aí 6 anos padrinho e nunca gravou nenhum NPC, ele deve estar meio puto comigo e contigo. Mas... Com certeza. Acontece, né? A Ju também, quando chegou, ela também tava há pouco tempo. Como é que tu conheceu o RP Guacha? Foi que nem a Tari contou no Guaxaverso passado, tipo, eu tava pesquisando, eu queria muito jogar RPG, e aqui, né, no Sul é meio complicado, as pessoas têm um pouquinho de tabu sobre isso, ninguém conhece, muito difícil. Aí eu pensei, vou procurar alguma coisa pra ouvir enquanto eu trabalho, né? Aí eu pesquisei no Spotify e encontrei. E assim, no primeiro episódio já me ganhou já. Aí eu já ouvi uns 4, 5, tipo, seguido assim e não parei mais. Fico lisonjeado. Tem outras perguntas, mas vão ficar pro final. Convido você também que está aí ouvindo isso editado, porque quem está ouvindo ao vivo já é padrinho, né? Estou convidando você aí, que ainda não é padrinho, a fazer parte desta família incrível que é o Guaxaverso. Eu convido vocês a ir lá no apoia.se/rpguacha. Sei lá, a partir de R$10, você libera o post que já tem um link para ir direto pro Telegram, né? Você pode assinar também pela Orelo, e daí tu vai ter que esperar receber o e-mail meu, isso pode levar um mês. Eu sou festa, não pode olhar meus e-mails. Tem muito spam lá, não sei o que aconteceu com aquele e-mail. Mas, beleza, qualquer coisa cobra, sei lá, no Blue Sky, vai lá nas mensagens privadas, me manda, que eu dou uma prioridade ali pra ti. Mas assim, o ideal é ir pelo Apoia-se.
né, pelo apoia.se/rpguacha, que já libera o post pra ti. Tu clica no link, vai lá pro grupo. Ele tem vários subgrupos, ele vai parecer uma loucura a princípio, mas eu tenho certeza que tu vai te achar. E já que falei, segue a gente nas redes sociais, @MarceloGostin, @rpguacha, tanto no Blue Sky quanto no Instagram. Como é que as pessoas te acham na internet, Julie? Eu tô no Insta como Julie_Kronst, SRONST. Podem me seguir lá e também na taverna. Os únicos lugares assim que eu tô. Perfeito. E a gente tá aqui pra ler os comentários do último episódio, né, nosso Cruzeiro Estrela Negra. E o primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca: me senti honrado pela homenagem. Não que seja inspirado na minha vida real. Claro que não. Olhinho olhando pro lado. Um bom dia, senhor Guaxa, convidado de Guaxual. Tudo bem, queridos? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Juju? Tudo certo. É engraçado, assim, normalmente eu faço personagens femininos que, sei lá, tipo a boba, aí as pessoas mandam mensagem: nossa, eu queria morrer asfixiado pela boba. Eu penso: meu Deus, Deus me livre, mas quem me dera. E normalmente são as personagens femininas muito fortes. E o Jorge, assim, teve algumas mulheres que levaram ele a sério demais. Né, dona Eva? E assim, poxa, achei legal. Spoilers! Eu realmente pensei muito, mas minha memória não é tão boa assim. De onde vem essa linhagem de caçadores do meu xará? Ela começou agora. Ela vem de uma inspiração dos Belmonts, né? Do Castlevania, né? Que são uma família de caçadores de vampiro. Mas, assim, se eu for reouvir todos os episódios, talvez eu consiga forçar a barra e colocar eles em algum lugar. Mas oficialmente é uma brincadeira que começou agora, embora eles são... Eu já tinha essa ideia desse episódio engatilhada, né? Essa mesma família é ligada às pessoas que prenderam aqueles monstros que foram pro episódio de Halloween. Então, assim, se tu quer contar a primeira vez que eles foram citados, foram lá. Tipo, quem prendeu aqueles monstros e levou pra universidade é gente ligada a essa família. Tanto que depois eu brinco com as próprias jogadoras que daria pra ter uma aventura da Julie e da Eva, né, das personagens dela, e da personagem da Fernanda, pra talvez caçar aquela sucubus que tava com a Agatha, e também pra caçar o próprio novo cruzeiro, né, já que a Verônica... Quer dizer, elas iam caçar a Agatha 2 vezes. Fica o registro. Não, e fica o registro que eu e a Eva, a gente já aceitou essa aventura, tá? Sim, ela não existe, assim como o Guaxaverso. Mas ok, ela tá na pilha de ideias. Como não consegui fazer as ligações devidas, por hoje é isso. Adorei muitíssimo a história. O tom perdido das personagens foi a parte mais engraçada da história e a edição conseguiu deixar a situação tensa por trás disso. Foi incrível. Biscoitos em formato de lua vermelha a todos, deve ser bom. Fico por aqui, forte abraço a todos, força e luz para todos nós e até mais. Até mais. Comentário então do Tô Desistindo. Não desista, meu querido. Ai, adoro falar isso. Muito bom. Ficou melhor que o meu. Olá, Guaxa, Guaxual. Espero que estejam com os coletes e preparados. Procurem as saídas mais próximas. Todê está no comando. Aquilo foi um iceberg? Brincadeirinha. Uma carinha sorrindo e um ponto de alerta. Fiquei preocupado, ainda bem que não era nada. O Buda, que estava aqui antes conversando com a gente antes desta gravação começar, ele deu bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate, olá, Buda do futuro que está acompanhando a leitura, tá aqui, né, o Buda do futuro, que era do presente há uns minutos atrás, e Guaxonvintes. Olá, Buda do futuro que vai ouvir o Guaxaverso editado. Fico feliz, não sei porquê, mas fico feliz. Porque, tipo assim, o editado é tudo que eu falei aqui, cortando, sei lá, a parte que vocês acharam que eu fiquei sem microfone. Tudo bom com vocês? Tudo bom com a gente. Depois de um tempinho, e o Trota, olá, Trota do futuro que está acompanhando a leitura, ele não tá. Ele estava aqui, mas ele tem uma gravação e foi embora. Me dizer para voltar a comentar, cá estou. Não, nem tão firme, nem tão forte. Depois do fim da graduação. Início de mestrado e diversas crises. Estou de volta em dia com o RP Guacha. Muito bom, querido. Fico muito feliz. Você acompanha a Tarinê? A Tarinê, ela posta coisas acadêmicas, piadas acadêmicas. Como é que é o nome? Esqueci. Sigam a Tarinê. Tá no episódio passado, a gente fala. Acadêmica sincera, né? É isso. Isso. Sigam a Tarinê. E parabéns. Eu ia dizer que tu ficou desempregado porque terminou a graduação, mas o cara inventou o mestrado. Então, tá salvo, por enquanto. E te entendo, Juleiva. Eu comumente fico estupefato
com a mente psicótica de meus amigos ao jogar RPG. Algumas decisões seriam consideradas crimes, com requinte de crueldade. Mas fazer o quê? E confesso que a Dona Lena me lembrou muito de uma tia minha, que se foi durante a pandemia. Uma velha bem safada que vivia mexendo com jovens rapazes na rua. KKKK, tropa. Foi divertido lembrar dela. Olha só. Acho que fez jus. Ok, acho que a Eva honrou a história. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos com o episódio: Guaxa, Juleiva, Jujuliri, Eva, Zorzal, padrinhas e madrinhos, NPCs. Especialmente nossa deusa. Ouvindo a voz dela, realmente beijar o pé da capitã se torna uma escolha extremamente atraente. Todos vocês foram 775% do episódio. Pode confiar que a conta em algum momento fecha certinho. Eu acho. O Trota manda um bem-vindo de volta ao passado, presente e futuro. Eu tô triste que os comentários pequenos, tudo pra... É porque assim, vocês gostam mais de Juleli, é isso mesmo? Então tá bom. Tô achando que é sorte de principiante. Porra, tu tem... Assim, ó, beleza, uma coisa que te define é a sorte principiante, pode ser. Muito bom. O tio do pavê comenta: o Jorge até que é um cara legal. Pena que é muito consumido pelo trabalho. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Próximo comentário, Maria Clara. Oi, Guaxa. Oi, Juvidada. Acertou. Ei. Talvez. Oi, ouvintes e toda a Guaxamunidade. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu tô bem, correndo com o fim do semestre, mas bem. O meu semestre vai acabar em janeiro, porque como teve greve, tipo, não o meu, né, os dos alunos que eu cuido dos sistemas. Então, é isso. Verão vai ser incrível. Ela escreve: sempre que tem zumbis, eu fico mais tensa. Amo enfrentar meu medo de infância. De início, me lembrou o episódio Segundo Sol, mas logo descartei a possibilidade. As meninas foram o nosso 50% perfeito, com uma série de críticos, que é a só de um principiante já citado antes, que invejo levemente, e ações consideravelmente duvidosas. KKKKK. É verdade. Bastante. Perguntas: os zumbis eram do universo dos zumbis? Não sei, acho que não. Assim, a origem era diferente. 2. Universo, pode ser do mesmo universo, quer dizer, não existe um universo compartilhado, quase você me pegou, mas a origem deles é mais da vampira mesmo. 2. O universo dos monstros tem relação com o universo dos zumbis, pois ambos serem monstros. Essa capitã, esse cruzeiro e tudo que tem nele, na verdade, o lugar que ele vai e fica inacessível é o mundo dos pesadelos, é o mar no mundo dos pesadelos. Então, esse cruzeiro em específico tem ligação com o mundo dos monstros. Os episódios anteriores do zumbi, eu tenho que pensar sobre isso, mas acho que não. 3. A capitã era uma vampira diferente que não conhecemos ou era uma conhecida? É diferente. Foi um personagem criado para esta aventura. Foi inspiração, como eu falei, né? E ele foi criado para essa aventura. 4. Ela faz o que faz só por diversão ou tem algum fundo? Tipo, se ela não comer, assim, se ela não tomar sangue, ela definha e morre. Ela é uma vampira e ela precisa de dinheiro e ela acaba roubando de quem tá sobrando, né? Afinal, que é o que todo cassino faz, né? Seja eles programados por vampiros ou não. E daí ela, como ela mesma fala, ela investe muito nela mesma esse dinheiro. Bem, essas foram as dúvidas de hoje. Obrigado, Guaxa. Obrigado, editor. Obrigado, jogadoras, por tudo que nos proporcionaram nesse episódio. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, Maria Clara. Até a próxima, Maria Clara. A volta da ovelha com chifres comenta: salve, salve! Quanto tempo! Fiquei longe do Guaxaverso por conta de mudanças na minha vida, mas finalmente tô voltando e em um episódio incrível. Amei o Jorge com exatamente a quantidade certa de carisma e inconsequência, pra já ser um novo favorito. Amei e foi uma pena que ele se foi tão cedo, tadinho. Real, verdade isso aí. Yasmin ícone nunca fez nada de errado. NPC do ano não merecia o que sofreu. Sempre sou a favor de uma garota gordinha de Lulu, disposta a tudo por ser a garota exclusiva de uma vampira bonita anticapitalista. Quem não quer, né? Né? Verdade. Aí, Verônica é um absoluto ícone. Não só por, como dito, ser uma vampira anticapitalista, mas também uma pirata trans com gosto por coelhas. Sou completamente a favor, e no meu coração ela ainda tá viva. Digo, morta-viva. E claro, a voz só podia ser a nossa icônica rainha. Nossa, combinou muito com a Agatha, sério. Sim, assim, antes do personagem existir, a própria fala da personagem sobre ter sido pirata, etc e tal, né, de um outro tempo, eu discutia com a própria Agatha, o personagem é uma homenagem, né,
E quando, antes de gravar, eu já sabia que ela ia gravar. Ela tava em Floripa, inclusive, mas o Jojo, porque é um maluco, levou um microfone pra um passeio numa ilha cercada de praia, né? E daí, como esse microfone, ela conseguiu gravar pro episódio em si. Nossa, muito bom. Uhum. Ali foi claramente a única pessoa lúcida naquele navio. Desde lidar com o Jorge, tentar resolver as coisas no pacifismo, até reconhecer o melhor final de se juntar com a Verônica. E a sequência de críticos foi hilária. Tenho a impressão que teve vários minutos do Guaxa rindo que foram cortados do episódio, sim. Vamos descobrir hoje, quer dizer, quem ouvir editado... tá aí o motivo pra quem tá ouvindo ao vivo hoje ouvir editado. No final do episódio, no apagar das luzes, tem as cenas cortadas, né? Então vocês podem estar ouvindo lá. Nossa, adoro ouvir os erros. Muito bom. Lena e Cami levaram o prêmio de garotas normais prontas para atirarem pessoas. E achei justo. Com certeza. Enfim, não foi hoje que tive meu lindo romance entre pirata, vampira e agente do IML. Mas tá tudo bem. Foi um episódio incrível como sempre. E Ali levando o legado no final foi incrível. Parabéns a todos envolvidos. Muito obrigado. Obrigado. Tem o Assim, Adão do Éden... tu vai ler o comentário. Beleza, pode falar. Desculpa. Tem o Adão do Éden, comenta embaixo. Concordo, amei o Jorge, kkkkj. PS, eu também beijaria o pé da deusa. Quem não, meu Deus? As personagens jogadoras não beijariam, as duas. Um elogio que eu sempre faço muito pra Ju, o pessoal, por que a Ju grava tanto? Além de ter comprado o RP Guacha, né? Ela comprou 50%. Mentira, gente. Ela não comprou. Infelizmente, ela não comprou. Eu farei um desconto incrível pra ela. Mas ninguém comprou o RP Guacha, ele é só meu. Mas assim, um motivo que eu gosto muito de jogar com a Ju, ela sabe... como a gente... É um RPG, mas também é um show, né? Que depois vai ser editado e tal. A Ju, ela sabe muito quando tomar a frente de uma história, e ela sabe quando dar um passo atrás para deixar os outros brilharem, sabe? A Shelly também faz isso muito bem. Existem tipos de... Eu tenho uma teoria sobre tipos de jogadores, e que cada aventura precisa ter pelo menos 2 tipos diferentes. Um dia eu escrevo um artigo sobre isso. Não me cobrem, pelo amor de Deus. Mas assim, ela é um tipo de jogador que eu acho muito importante, em especial quando tem jogadores novos. Porque é muito comum a pessoa ficar acanhada, não querer falar, ou não querer fazer as coisas. Então ela me ajuda muito quando é um jogador iniciante a dar aquele pontapé inicial, a levar a aventura nas costas se ela precisar, ou pelo menos jogar o iniciante pro meio da aventura, né? O que foi inútil pra aventura dessa aqui, porque as duas iniciantes, Eva e Juju Lili, assim, jogavam como se estivesse já no 6º episódio de cada uma, e o que deu essa química incrível pro episódio. Então, assim, agradeço demais. As 3 foi surpreendente pra mim, sabe? A parte da piscina, o pessoal lá cercado pelos bichos, eu tenho que jogar um pedaço da aventura fora, simplesmente porque, beleza, deixa eles lá e vamos seguir por aqui. Mas é o que eu sempre falo, o RP Guacha, ele por mais que seja uma história minha, ela é 50% minha. O resto é dos jogadores e eu trabalho com o que eles me dão. Eu me senti muito culpado depois, porque alguém comentou, não sei se aqui nos comentários alguém vai falar de novo, alguém falou, podia ter colocado a nora da dona Lena no barco. E quando alguém falou isso, eu assim, puta, como eu não pensei nisso. Podia ter colocado essa nora naquele... Assim... Podia ser só cômico, porque ela ia abandonar essa nora no meio daquela piscina. Ou eu podia ter colocado ela em algum outro lugar. Poxa, é uma sacada que eu não tive ali. Mas, ok, fica... Assim, se eu for me parar pra pensar em todos os episódios, eu vou puxar muita coisa. É isso. Não, mas ficou incrível. Muito bom. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado. Próximo comentário, Adriano Trota, que coloca: Olá, guaxinins. Peço licença às meninas maravilhosas e fantásticas que jogaram esse episódio e quem eu já elogiei diretamente no grupo de spoilers, para vir aqui elogiar o Guaxa. Meu Deus. A apresentação da personagem da Capitã foi excelente. E isso precisa ser falado. Volto a dizer, mérito muito mais da inspiração, da voz que ela deu do que minha. Eu sou um mero instrumento. Você criou aquela cena em que ela segura com ele e gira com ela. Isso fui eu sou foda mesmo. E isso serviu para introduzir em poucos segundos as características e personalidade da personagem. Narrativamente foi genial. Beleza, eu sou um gênio. E deveria ser ensinado em cursos de narrativa. Caramba, meu ego tá lá em cima. Obrigado, Trota. Fiquei com inveja. Eu queria ter escrito isso. Parabéns, senhor Guaxinim. Que bom que temos acesso às suas obras. No mais, aproveito para fazer uma pergunta que o Jorge Marcos Santos Silva esqueceu.
O que aconteceria se as meninas tivessem escolhido salvar o casal que estava em perigo? Teríamos mais, sei lá, uma cena pra resolver ali. Elas estavam bem armadas, né? Talvez uma fosse mordida e desse um outro problema pro final ali, né? O casal, obviamente, eu tava em aberto, mas eu tinha a opção, se nenhuma das jogadoras fosse mordida, da mulher que tava com o cara ter lá uma mordidinha no tornozelo, que ela ia dizer que na verdade ela fraturou na corrida, que não foram os zumbis. Eu ia, assim, criar problemas. Aquele casal seria um problema. Salvá-los é um problema, é uma cena de problema. O que esse casal ia fazer depois seria um problema também. Uma das ideias, a própria coelha podia tentar matar os dois. Assim, problemas iam acontecer ali. Como eu falo, eu sempre tenho só ideias gerais da aventura e trabalho com o que os jogadores me dão. E eles me deram que aquelas pessoas vão ficar lá. Talvez um dia eu volte e conte a história desses dois, mas acho muito difícil. E obrigado pelos elogios, Trato. O personagem realmente... Pode falar, desculpa? Palmas para as jogadoras. Palmas para as jogadoras. Assim... O personagem, como eu falei, foi uma inspiração total, a voz, as coisas todas. Mas essa cena específica, ok. Eu vou aceitar esse elogio. Você leu um grande abraço e biscoitos, não? Ah, desculpa. Grande abraço e biscoitos em formato de biscoitos biscoitados a todos. Ok. Obrigado, Trato. Obrigado pelo biscoito. Ed Bahia comenta: dia, tarde ou noite, guaxa, guaxavidade, juvidade, xelividade ou agatavidade, guaxual, guaxalera e guaxamilha. Vamos lá, parou. Você foi amaldiçoado. Na verdade, pra ti é muito fácil, né? Mas vamos tentar. Você é guaxavidade, juvidade, xelividade ou agatavidade ou guaxual? Ou guaxalera? Ou guaxamilha? Eu sou todos. Mas assim, meu preferido ainda é guaxavidade, mesmo segundo a Tarinê sendo o mais baixo de todos. Porque eu também não posso muito acima, convenhamos. Mas juvidade também, né? Adoro. Já tá ali, né? Já tá ali. Okay. Já tô ali. Tem a Julena também que tá comentando ali, dá pra fazer um episódio só com Ju, com 3 Ju. Com certeza, sim, ó, quero muito. Meu Deus, a Julena é maravilhosa. A Julena coloca, onde tava o filho, se a Nora tava no LOL? O filho tava, aspas, jogando futebol, aspas. Fiquem aberto. Desculpa, pode seguir. Pelo amor da deusa, Mr. Guaxa, que episódio barril foi esse? Eu achando que o Jorge era uma coisa, mas na verdade era outra. Como sempre, entregando plot twist incrível. Eu não sou disso, mas esse episódio tem relação ou está na mesma linha temporal de Dante ou o Corvo? Não. E qual o verdadeiro nome da capitã? Não importa. O nome dela é Verônica agora. O que passou, passou, não volta mais, dizia o poeta. Agora os elogios. A Benemérica Juleiva. Vamos lá. Benemérica. Alguém digna de honra e reconhecida por seus feitos ou ações e benefícios de outrem. Combina, tá certo. A Rocambolesca Jujulili. Algo ou alguém cheio de peripécias, acontecimentos inusitados e surpreendentes. Indica que Juju Lili é associada a situações intensas, cheias de reviravoltas ou até exageradas. O que você acha disso? Olha, pra Cami eu acho que tá certo. Ok. Ficou bom. A Lépida Eva. Característica de alguém ágil, vivaz, alegre ou graciosa. Com certeza. É uma pessoa cheia de energia e entusiasmo, com ar leve e encantador. Esse combina com a jogadora, não com a personagem. Verdade. O dileto Mr. Guaxa. Algo ou alguém amado, estimado ou preferido. Obrigado. Perfeito, tá certo. Idôneo Zorzal. Eu vou, idôneo é a pessoa íntegra, capaz e de conduta exemplar. É isso. O idôneo, eu vou pedir pra ele comprar um imóvel no meu nome. É isso. Parabéns, Zorzal, é isso aí. É isso. Todos vocês são barril dobrado. Perfeito. Muito perfeito. obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ed. Que tá aqui, também vendo a gente ao vivo. O próximo comentário é da Chutei o Adão do Éden. E eu queria reclamar da jogadora que, mesmo com fake, só comenta no episódio que joga. A Dona Eva. Ela vai dizer, eu comentei no passado. Comentou porque sabia que ia estar nesse aqui. Olá, Guaxual. Olá, Juvidade. Olha só, Juvidade. Olá, Guaxa S2. Olá, Eva. A Eva é um anjo. Pra quem não sabe, a Eva é um anjinho. Verdade. Episódio maravilhoso. Tanto de ouvir quanto participar. Mesmo com toda a aura tensa que envolve, foi extremamente divertido. E agradeço enormemente por me chamar. Foi uma surpresa incrível jogar com a Juju Lili e a Leiva. Ai, te amo, mulher. É sempre uma experiência sublime jogar com você. Gente, que entrada foi essa da Verônica? Fiquei sem fôlego. Tanto quanto joguei,
quando depois de ouvir editado. Porra, eu sou bom, às vezes eu sou bom. Fiquei feliz agora. Essa cena ficou boa mesmo. Eu sou... Maravilhoso. Sou péssima em correlacionar os episódios, porque eles não têm correlação, porque o Guaxaverso não existe. Mas ela coloca: já tivemos uma origem dessa Verônica? Não, ela surgiu aqui. E o passado é mais pra definir coisas da personagem do que, assim, de coração, gente. A ideia mesmo é que ela é alguém que decidiu, ela tomou as rédeas da vida dela e tá fazendo o que quer. É alguém livre, mais livre que todos nós. Qual o nome real dela? Então, a brincadeira tá nisso. É um nome morto, sabe? É uma morta-viva. Tipo, ela tem um nome que não faz mais diferença. Ela tem um novo nome e esse é o nome que importa. Tem alguma relação com o episódio do Barco Pirata? Não, nenhum. Deusa, a Lena não se rendeu, mas a Eva sim, também beijaria seu pé. Agora todo mundo beija. Na hora do vamos ver, é porque era a minha voz, pode ser isso. Aí ela disse, não vou. Aí com a voz da Agatha fica mais fácil. Com certeza. Com certeza, ok. Vamos tocar o terror nos ricos. KKKKJ. Agradeço todos os porcentos desse episódio. Vocês são incríveis. Guaxa, você é o criador de um dos melhores universos que já conheci. Um universo que não existe, queria registrar. Você é o melhor, Zorzal. Você é incrível. Beijo a todos, aproveite o RP Guaxa. E o Trota, que por algum motivo decidiu comentar todos os comentários. E você também tem as carnes em todo lugar. Ok. Ok, né? Vou julgar? Não vou. Eles têm intimidade, eu tô tranquilo. O Jus comenta, que no caso o vulgo aqui é a Julena. Noite Guaxa. Esse tá. É a Julena que tá comentando? Essa aqui sim. Fã da Jus é a Julena, tá? Tem que anotar isso. Porque depois os personagens começam a sair de controle. Tá bom. Fã da Jus. Ela é fã dela mesma, que é o certo. Com certeza. Não, é que a Eva também é Ju, né? Mas calma, vamos chegar lá. A Eva também é Ju? Tá, vai lá. Noite Guaxa, chuchulosa Julie, com ponto de interrogação, sim, sou Acertou. eu. É o meu primeiro comentário aqui e vim do passado somente pra tietar essas 3 Jus maravilhosas. A química das 3 jogadoras foi simplesmente perfeita, até mesmo discordando, elas se deram bem. Então deixo aqui meu caminhão de cookies pra você, Guaxa, Juleiva, Julie e Juewa. Vocês foram incrivelmente incríveis. É verdade. Sobre o episódio. Essas 3 me fizeram rir e ficar apreensiva ao mesmo tempo. Fiz questão de ouvir o episódio 2 vezes só pra escutar essas 3 juntas de novo. Oh, que fofa. Não aguentei a Dona Lena afogueada. Era a cada frase ícone que ela soltava que eu me acabava de rir. Cami Festeira tava fazendo um bom papel de diabinha. Oh. Juewa e Juewa, não tem dó nem piedade. Por favor, não mudem. Vocês são maravilhosos. Gente, Ali era a mais sensata do grupo e no final ela quase fez a melhor decisão da vida dela. Juleiva, você é magnífica! Eu espero que ela seja feliz no outro cruzeiro se aproveitando dos ricos. Todos esperamos. Fiquei surpresa com muita coisa desse episódio, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato do Jorge, como um renomado caçador, morrer tão rápido. Eu tinha esperanças em você, Jorge. Carinha triste. Espero que o irmão dele não seja assim. Antes de voltar à minha era dos episódios antigos, só te peço mais uma coisa, Guaxito. Converse com a sua chefe para ter mais Julie e Juewa em 2025. Já disse que elas são incríveis? Elas são incríveis. Parênteses aqui para dizer que a Eva deu o nome da Dona Lena em homenagem a Julena, tá? Ok. Fica registrado. Prometo, sim. Ok. Se a Julena tiver um bom microfone, a gente traz ela para esse grupo de Jus também. Fico muito feliz. O irmão do Jorge, ele é um caçador tão bom quanto o Jorge. Lembra, se você for ouvir o episódio, uma das poucas vezes que as jogadoras falham, a nossa legista, ao analisar o corpo do Jorge, falha. O que ela iria descobrir? O Jorge foi morto pela Verônica. Ele foi pego numa emboscada ali. Ela mata o Jorge e vai embora, deixando os lacaios para cuidar daquelas 3 que não tinham treinamento. Ela subestimou as 3, né? Mas o próprio Jorge perdeu por uma vampira de séculos. Só que a Ju falhou no teste. Se você reouvir o episódio, tá lá. Ele não morreu para 2 buchas no corredor. Ele foi pego de surpresa. Próximo comentário, Barman da Taberna. Olá, aventureiros, perdão pela demora no serviço. Eu havia contratado uns garçons para ajudar no serviço, mas eles andam meio mortos. É o capitalismo, é o 6 por 1. Mas agora o que importa, um bom drink. O Dona Lena virou um drink. É para quem tá querendo novas experiências. E não recomendo para quem tem tendências psicopatas. É verdade. Muito justo. Ó, finalmente um comentário digno de visita.
Nossa, tem um ver mais. O Bar do Petis comenta: bom dia, boa tarde, boa noite, guaxumunidade. Começando o episódio. Nossa, como Jujuliri é fofa. Eu terminando o episódio. Se eu vejo Jujuliri na minha frente, eu corro. Brincadeiras à parte, que episódio incrível. Estreantes maravilhosas e Gilmozinha, como sempre, um arraso. Meus versos sobre essa história. Rapidamente a noite cai. Unidas, amigas saem. Zangadas, encontram zumbis. Em instantes, tiros voam ali. Intrigadas pela situação, reúnem informação. O caminho tem muita tensão. Estranheza, sutileza, tem um casal sobrevivente. Resilientes? Excelentes. Luau suspeito, as 3 dão um jeito. No meio do caos, e meninas coelho garantem seu objetivo, com gracejo. E encontro num futuro. Aquele grupo não é mais o mesmo. E, pra quem não sabe, cada letra do início das estrofes então o título do episódio. Então é Cruzeiro Estrela Negra. Maravilhoso, Bar do Petis, olha. É, maravilhoso, maravilhoso. Palmas. Próximo comentário, Alquimista da Garra do Corvo, que coloca: bom dia, boa tarde e boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Muito divertido o episódio. Vocês foram incríveis. Achei que a Ju estava dando uma de Agatha. KKKK. Ok. Espero que as 2 novas caçadoras de monstros não ajudem a derrotar meu antigo chefe. O Garra do Corvo, né? Okay. Não sei. Eu teria medo. Eu diria que elas são muito novas para isso, mas elas têm sorte dos dados, então é perigoso. Sei que cometi vários problemas, mas a chuva foi meu último trabalho. Cronologicamente, a chuva talvez tenha sido o último trabalho de verdade. Por pedido do Advogoblin, estou evitando sair e estou escondido em outro local. Com isso, Pietro, aquele maldito, não vai poder usar as minhas habilidades contra a minha vontade. Como foi comentado no Guaxaverso passado, acho que uns advogados lutando na justiça ou injustiça da Garra do Corvo seria sensacional. Se possível, me ajudem. Não vai acontecer isso. Corvo, pra mim, tem que apodrecer. Próximo episódio, tem um corvo. Queria registrar. Tenho que... Um corvo, não o corvo. Que pra não... Tanto assim. Tem que tomar cuidado, senão a boba me pega. Bem que queria, mas deixa quieto. Quem não quer? Assim que terminar, barulho de janela quebrando. Granadas de luz e fumaça explodindo. Eu não vou botar nada disso de edição, gente. Eu não sou o Zorzão. É a minha deixa. Vou só ativar o portal para o esconderijo. Até a próxima, querido. Até a próxima. Gabi Coach comenta: oi, gente bonita, como estão vocês? Tudo certo. Tudo certo. Pensamentos durante a aventura. Quando o Jorge fala que aquele cruzeiro não teria escalas em nenhuma cidade, comecei a pensar no Advento Cruzeiros. E considerei caso um dia exista a possibilidade de eu fazer viagem em um. Se acontece alguma coisa, você vai estar completamente isolado no alto mar. E esse pensamento é aterrorizante. Assim, tem uma história que eu guardei da época da pandemia e que eu nunca usei porque ainda é meio críptico usar histórias da pandemia, porque foi um desgraça terrível. E é uma coisa assim assustadora que aconteceu no mundo real, de gente presa em cruzeiro por conta da quarentena, né? O que era pra ser, sei lá, só uma viagem de lazer, virou uma prisão médica, sabe? Um isolamento com comida racionada, com o pessoal brigando. Porra, um inferno na Terra. E foi em mais de um cruzeiro pelo mundo. Teve um bem grande, ficou famoso lá pro Índico, se eu não me engano. E, poxa, assim, eu acho um ambiente... tu tá preso lá, assim, tipo, em volta de ti é um mar, tu não tem o que fazer. Então, porra, é isso. Desculpa. Sacanagem. Quando Jorge diz que estava lá para matar a capitã, que era uma vampira, quase dei pulinhos de felicidade com a presença sobrenatural vampiresca. Eu também. Mas até o momento, estava achando que a aventura seria algo mais voltado à espionagem. Talvez porque o último conteúdo com cruzeiros que eu consumi foi a 2ª temporada de Spy Family. É assim que fala? É. Então tá. Por último, acredito que se eu fosse participante da história, tomaria a mesma decisão da Ali, mas por motivos diferentes. Eu decidiria virar uma coelhinha no momento que visse a capitã segurando com apenas um dos braços a menina que estava caindo desajeitada. Me entregaria ali. Tenho um fraco por mulheres fortes. Penso. É isso, beijão para vocês. Até a próxima. Até a próxima, querida. De novo, aquela cena sendo citada. Vocês estão realmente trabalhando pra eu ficar feliz ali. Obrigado. Aqui foi uma cena muito boa, eu acho. Obrigado. A oficial. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário do nosso querido Caio Lourenço, que coloca:
Olá, guaxalindezas. Muito bom. Passando aqui só pra dizer que o povo clama um episódio com as futuras caçadoras de monstros no pique Van Helsing. Quem sabe chamando a personagem que sobreviveu a um incidente sobrenatural em outro episódio pra fechar o time. Olha só, o Caio puxando pros amigos. Recentemente tivemos a personagem da Fernanda Cruz em Oi Miguel. A gente já falou sobre isso. Fernanda Cruz não, Fernanda Cortez. É isso. Muito obrigado por mais um episódio incrível. Obrigado, Caio. Obrigado pela revisão incrível. É maravilhoso também. Olha aí quem é o próximo comentário. Que boneco é esse segurando um esquilo? É do Akatsuki no Yona. Atsuchi no Yona. Não sei falar japonês, mas enfim, é um anime bem bonitinho que ela é uma princesinha. E aí ela tem os dragões, ela tem que reunir os dragões. E aí esse esquilinho ali é de um dos dragões. É bem fofo. Assistam, é bem legal. O pessoal lá no chat tá me lembrando que o último arco de história do Projeto Drama, outro filho que surgiu por ali, né, no RP Guacha, tem a ver com barco. É o spoiler que a gente pode dar esse. Então eu recomendo, se você quer uma história de barco, procura assim o último arco de temporada do Projeto Drama. É isso. Juju Liri comenta: que honra ter participado oficialmente do RP Guacha! Não é Guacha, Juvidade da vez e Guacha Mira. Vocês estão bom? Melhor agora. Muito bom. Foi uma experiência incrível poder vivenciar essa aventura junto com todos os 50%. Foi simplesmente inesquecível. O que falar das minhas companheiras de bordo? Simplesmente fantásticas. A Juleiva com sua racionalidade, até certo ponto, né? A Juela com seu carisma e a essência de uma jovem senhora. Maravilhosa. E do Guaxa, então, no final do episódio, estávamos sem fala de tão magnífico que foi. Sem zoeira. A gente ficou todo mundo em silêncio, assim, ó. Foi, meu Deus, maravilhoso. Muito obrigada mesmo, menor que 3. Zorzal com sua edição de milhões e os NPCs, meu Deus, foram muito bons. Sem perguntas, apenas biscoitos em formatos de taças com vinho, ou sangue. E até a próxima. Vida longa ao RP Guacha. Obrigado, Julili. Obrigado por emprestar sua luz, sua fofura com uma arma de fogo na mão, atirando numa mulher desarmada e desprotegida, pra esse episódio. Assim, eu agradeço demais vocês. Próximo comentário. Jean Macedo comentou agora faz 1 hora, mas fazia 13 minutos que a gente... Faltava 13 minutos pra começar, e ele meteu aqui um comentário gigante, assim, beleza. Mas tá na regra que ele comentou antes, a gente lê. Muito bom. Boa noite, Guaxa, Guaxate e Guaxonvidade. Que conflito maravilhoso entre o trio. Esse tipo de situação em que os personagens se encontram em um dilema moral e discordam é muito fácil de descambar para um jogo ruim nas mãos de jogadores tóxicos. Pode acabar com algum jogador censurando, cortando, impedindo outra pessoa de jogar, de fazer suas próprias escolhas. Então é uma situação muito delicada, em sentido de metagame mesmo. Mas foi fantástico como a Jumazinha, que eu já elogiei essa característica dela, a Eva e a Julili discordaram, agiram contra umas às outras, e isso só acrescentou maravilhosamente a história, o que prova quão foda são essas jogadoras. Não é pra qualquer um, tá? Essas 3 que arrebentam na interpretação, e Guaxa, como sempre, narrando maravilhosamente o conflito. Bonequinho com coração e coração. De novo, assim, eu odeio quando os jogadores brigam e eu sinto na voz deles que os personagens estão brigando junto, sabe? É uma situação rara, mas que já aconteceu. E, porra, assim, a ideia do... O RP Guacha quando acaba a aventura, eu sempre falo pros jogadores, o importante é vocês terem se divertido. Vocês se divertiram. E isso é o principal para aquela aventura ali. E é isso que faz as pessoas jogarem cada vez mais. Quando acabou a aventura, eu sabia. Eu quero jogar mais com a Eva, eu quero jogar mais com a Julili, e vocês podem não acreditar em mim, mas eu quero jogar mais com a Juleiva. Então, assim... O jeito que elas conduziram a história foi incrível, incrível. Eu falo e tem gente que acha que eu tô brincando. Os jogadores são metade do episódio. São metade do episódio porque a história não é minha, porque eu dependo deles. Eles não têm fala ensaiada, eles não têm direção. Eles fazem o que o coração, o que a cabeça deles manda. E então eles são parte ativa dessa história. E eu gostei muito, eu tenho assim, muito orgulho dessa história. Pela parte ativa, pelo que essas 3 jogadoras entregaram. Então, assim, eu só posso agradecer demais. Esse projeto não seria nada se não fosse por jogadores como essas 3, como o próprio Jean, como, sabe, Fábio, como Agatha, como
Luco, a gente vai gravar o Sabiá. Sabe, tanta gente incrível que passou por aqui. Então, agradeço demais a cada um de vocês por darem um pedacinho da sua luz para esse projeto, tá? Ele continua. Diego Barreto arrebentou como Jorge, que vozeirão. Quando eu pensei no Jorge, eu pensei no Gilles para fazer a voz. Ele estava também na viagem, a mesma viagem que a Agatha estava. Então ele teria acesso a um microfone, mas as próprias jogadoras, né, a Eva e a Lili, falaram que o Diego faria uma ótima voz pro Jorge. E, obviamente, aqui é uma grande corrente do bem, né? Em que uma pessoa vai empurrando a outra. E o Diego, então, gravou o Jorge. Ficou incrível, agradeço demais o personagem. As meninas estavam certas em ter recomendado, né? Ele colocou... Vocês precisam... Observação, vocês precisam ouvir ele fazendo voz dublada de Morgan Freeman. Ok, um dia a gente escuta ele fazendo Morgan Freeman. E ele coloca também... Ele também narra bem demais... E tem um universo de investigação, ação, aventura de uma organização que lida com sobrenatural e folclore brasileiro muito diversos. Jogue Guaraci quando ele abrir essa mesa. Venha pra taberna. Isso, vamos pra taberna pra jogar com o Diego, com um monte de gente bacana. Eu ouvi uma aventura recente da Sara Barbosa. Assim, olha, eu queria saber fazer tantas vozes quanto ela. Era uma aventura, assim, incrível, com um plot twist muito bacana no final. Foi era muito estranho eu estar ouvindo um RP Guacha sem o Guacha, sabe? Foi assim, foi intensa a gravação, assim, deu pra ver pelos jogadores. Gravação não, né? A diversão do pessoal jogando, porque não foi gravado até onde eu lembro. E tem, como eles, tem milhares... O Barço, o mestre, narra muito bem, né? Eu não gosto de mestrar, eu gosto de narrar. E milhares de outras pessoas que narram lá na taberna. Então venha pra taverna conhecer esses narradores incríveis mesmo. Voltando ao episódio. Por um momento eu pensei que a personagem da Agatha fosse aquela personagem dela, Joey Miguel. Não. Que tivesse sido transformada em outro episódio e agora estava fazendo o que faz num cruzeiro para se alimentar. Seria se os universos fossem interligados, se existisse o Guaxaverso, talvez. Mas eu não pensei nisso. É um personagem único, fechadinho. Mas acho que depois ficou claro que era uma vampira e não sucubus. Sim, era uma vampira e não sucubus. Não vamos misturar as coisas. Já conheço muita gente que se machucou por confundir uma vampira com a sucubus. Estava com saudade de histórias de vampiros numa pegada mais sombria e terror. Muito bom, gente. Arrasaram. Palmas, coração. Grande abraço a todos. Grande abraço, querido. Abraço. E o último comentário é do Evandro, vulgo meu namorado. Essa Júlia arrasa demais, coraçãozinho roxo. Oh, que fofo. Ele podia ter se dedicado mais nesse comentário, hein? Pô, ficou curtinho. Não, né? é que ele... Gente, só pra dizer que ele ainda não ouviu, tá? Tá complicado. Mas ele, pelo menos, eu consegui forçar ele a comentar alguma coisa. Porra, não, beleza, já. Ganhou meu coração também, Evandro. E agora tem mais um comentário do Ice Maker Zero. Vai querer ler, mas... Eu não quero. Você quer ler? Vamos ler, né? Coitadinho. Ok. Obrigado. Eu queria que tu lesse, mas não ia jogar essa pra ti. Feliz. Ice Maker Zero comenta: boas noites, pessoas maravilhosas. Sim, você mesmo que está lendo, ouvindo. Curti bastante a aventura. Esse tipo de aventura é jogo em que coloca os jogadores em algum perigo e os faz ter que planejar, investigar para enfrentar a situação e onde eles correm um perigo real são as que estão mais no meu gosto. A aventura passada também foi uma que curti bastante. As jogadoras mandaram muito bem, tanto na parte do início descontraído, como na luta final. Perguntas com spoiler. 1. No salão onde as personagens encontraram a capitã, a Dona Lena segurou a porta para as criaturas não entrarem. Essas criaturas são mais próximas de um zumbi na questão de falta de força e velocidade reduzida? Eu pensei neles mais como carniçais, né? Que são aqueles... É um tipo de zumbi que é comum servir vampiros, né? É como se eles tivessem tomado uma gotinha do sangue do vampiro. Eles não são um vampiro, mas eles se tornaram uma criatura que se alimenta de carne. 2. A capitã iria realmente matar as 3? Acho que a jogadora tirou um sucesso crítico na hora de enfiar a estaca. Se tivessem falhado, teria sido um final diferente? Sim, eu teria matado sem dó o personagem da Eva e da Lili. Maldade, ainda bem que tirei crítico. Foi engraçado, curioso ver a personagem no final. Estar tão cansada da vida, do capitalismo e das pessoas ricas, ao ponto de achar que uma boa ideia é virar escrava da vampira. Obrigada pela aventura guaxa, abraço a todos, fiquem bem e se cuidem.
Muito obrigada, Assim, Ice Maker, Zé. Obrigado, esse maker. Eu não julgo. Né? Eu não julgo. A Agatha comentou lá no Discord, que não vale, né? Mas vamos lá. Ela coloca: eu não fiz comentário no Deviante porque eu tava em uma semana difícil, acontece. Esse episódio fluiu tão bem por conta dessas jogadoras incríveis, dando tanta personalidade às personagens e fizeram a mesa ter conflitos muito interessantes. É verdade, vocês três são incríveis. E o Guaxa sendo o fio condutor disso. Foi um episódio incrível esse. Assim, agradeço o comentário, agradeço as jogadoras, né? Julili, qual é o seu atributo favorito? Eu gosto do 13 e do 2, assim. Mesmo eu tentando sempre bater em alguém e errando, eu acho que fica mais divertido. Ok. Assim, todos os episódios do RP Guaxa, qual é o teu favorito? Sem sombra de dúvidas, é o jogo de Nadine. Eu amo aquele episódio demais. Porque ele ele pega num ponto mais pesado, assim, sei lá, eu adoro. É maravilhoso. Eu gosto bastante desse episódio também, ele tá incrível. A Deba fazendo a NPC, tipo, a jogadora, é um episódio muito bom mesmo. Uhum. É bem fácil, porque excluindo a Eva e a Juleiva, e considerando todas as pessoas que já jogaram RP Guaxa, com quem tu gostaria de jogar um episódio? Com todo mundo, claro, né? Mas como eu tenho que escolher só 2, eu quero muito jogar com o Caio, que jogou comigo a mesa da Sarah, e foi maravilhoso. E a Fabi. A mesa que eu ouvi, tu tava lá, é verdade, tá certo. E a Fabi, que daí eu joguei com ela, e o Boa, a mesa do Sr. Basso, e foi maravilhoso também. E sobre o que seria a aventura? Você, a Fabi e o Caio, seria sobre o quê? Eu gosto desses clima mais pesado, tenso, terror, assim, eu acho divertido. A Fabi é mais fofinha, a Fabi não gosta muito de terror, eu acho. Se fosse, por exemplo, assim, uma coisa de fantasia, eu aceito também. Coisas fofinhas, animais, adoro. Qualquer coisa. Eu tô aceitando tudo. Pesado, fofinha ou animais. Deixa eu botar aqui. Perfeito. Tá amplo. Pode ser, porra, pesado com animais, eu ficaria triste. Acho que eu não conseguiria. Não. Ou é um ou é outro, pelo amor de Deus. Como é que as pessoas te acham na internet? Reforça isso pra gente. No Insta, como Julie_Kronst, CRONST. Podem me seguir lá que eu sigo vocês de volta. E na taberna, sempre jogando algumas mesas aleatórias por aí. Muito obrigado, Julili. Muito obrigado a todo mundo que está ao vivo aqui. A pessoal que ficou até agora, a Agatha, a Allen, a Bibi, o Buda, o Caio, a Dona Lena, que é a Eva, o Ed, a Fabi, a própria Julili, a Julena, o Luco, Rafa Garcia e o Trota passou aqui antes. Outras pessoas passaram por aqui antes. Agradeço demais todos vocês. Agradeço demais porque o RP Guaxa só existe porque vocês existem. O RP Guaxa só existe porque você aí de casa tá ouvindo esse Guaxaverso editadinho. O RP Guaxa só existe porque tem pessoas que apoiam lá no Apoia-se. E o Guaxaverso, o Guaxaverso, Julili, o Guaxaverso existe? O podcast que a gente lê os comentários existe, sim, com certeza. Estamos aí gravando. Ok, justo, vou ficar com essa. Um beijo pra vocês, gente, até a próxima. Até. O ideal sempre é usar o áudio local porque a voz fica melhor, né? Mas se tudo é errado, a gente tem o nosso ursinho carinhoso que é o Craig. Ok. Tem gente que acha que é uma capivara, essas pessoas estão erradas. É claramente um urso de microfone. Eu sempre achei que era um urso usando um bico, sabe? Uma chupeta. Tá errado também. Meu Deus, eu via um gato. Meu Deus. Não é um gato. O nome dele é Craig. Ele pode, quer dizer, aqui no nosso caso ele chama Guaxa. Pode ser mas assim, guaxininho eu sei que ele não é, eu acho. Mais óbvio. A Cami é uma garota ela é... Opa, esquece. Às vezes... Tô feliz que esse não é o Didi das crianças, pode prosseguir. Às vezes o rostinho bonito não é suficiente, Lena. Entrou no banheiro, sentou no vaso, entrou no banheiro, olhou no espelho. O que ela tá fazendo no banheiro? Só pra eu ter uma ideia. Eu entrei no vaso e eu quero ver... Eu entrei no vaso. Tu entrou no vaso, tá? É um jeito de sair dali. Não, calma. Eu entrei no banheiro. Eu fiz uma vai fusão. Pros extras, editor. Retorna, vai. Alguma coisa nos corredores, Guaxa?
Eu tinha desligado o microfone pra mandar a Malu dormir e não religuei. Caraca, que interessante. Vamos lá, Juleivou. voltando. Não, Juleivou. É um profissional aqui, gente. Eu não faria isso. Vamos lá. Errei pra todos se sentirem tranquilos. Pra amenizar o clima. Voltando, Zorzal, desculpa. Ok, vocês vão ignorar o casal em perigo e vão direto pro cassino. Perfeito. Foi uma votação com divergência, mas foi por maioria. E é isso aí. Ai, pobre contra gosto. Ai, tadinhos. Não, mas a gente volta pra ajudar eles depois, gente. A morte chega pra todo mundo, diz Dona Lena. É a camiseta desse episódio. Uhum. Tirei 4 e 3, sendo 4 meu atributo. Eu tenho que reescrever esse sistema, tá muito fácil. Seu atributo é falha agora e você vai se ferrar. Eu acho que essa regra vai funcionar melhor. Porque todo mundo tira o número. Corta aí, seu editor. Voltando. Como que você veio parar aqui? Qual o seu nome? Nome. Só um pouquinho. Olha que currículo maldito. Bendita a hora que o LinkedIn funcionou. Pois é. Eu tirei 4 e 3. Filha da mãe. Corta a cena, tá as 3 sentadas no bar ali, lendo o caderninho. Fazendo uns coquetéis e lendo. Né? Cara, Eu não, like não, a pinha colada. Não, não. tá. Não dá tempo. Tá,